De meu pai recebi o maior tesouro, a fé. Assim dizia Dom Antônio de Castro Maier a respeito de seu pai, João Maier, que perdeu logo aos 6 anos. Parece que Dom Antônio conservou a fé, mesmo em meio a uma das tribulações, se não a maior, mas uma das maiores tribulações da igreja, a qual ele foi chamado por Deus Nosso Senhor para combater, para resistir. Decidimos entrevistar um historiador para separar o fato da ficção, né? O Castro Maier histórico e o Castro Maier da fé. De tantos confrades no episcopado e no sacerdócio que não veem ou não querem ver a crise atual e a necessidade para sermos fiéis à missão que Deus nos confiou de resistir ao modernisme reinante. Monseigneur de Castro Maier, venu spécialement du Brésil, condamne à son tour le modernisme et félicite Monseigneur Lefebvre pour sa fidélité à l'Église de toujours et bénit finalement son œuvre. Deus Nosso Senhor abençoe a Monsenhor Lefebvre e a sua obra. Nós estamos aqui com o professor, né, Vinícius Cousi Mérida. Ele estudou a respeito do tradicionalismo católico, né, principalmente Dom Antônio de Castro Maier. O senhor é graduado em História, mestre e agora doutorando, é isso mesmo, Vinícius? Eu sou graduado em História, sou professor de História. Eu fiz o mestrado em Ciência da Religião pela Faculdade Unida de Vitória e agora estou fazendo doutorado em Ciências da Religião pela PUC Minas, em tutela com a Universidade Laval de Quebec, no Canadá. E o meu foco aí é a atuação do bispo brasileiro Dom Antônio de Castro Maier, né? Sim. E o que é que levou o senhor a estudar Dom Antônio, o tradicionalismo católico? Bom, eu moro em Itaperuna, né? E uma identificação, na verdade, eu sempre gostei muito de religião desde criança, sempre achei, assim, discutir religião uma coisa muito interessante, uma coisa sempre foi muito forte em mim. Aos 13 anos, no dia 22 de agosto de 1995, eu comecei a trabalhar na gráfica do padre Geraldo Galande, né, que é um dos padres que seguiu do Antônio de Castro Maier, na cidade de Itaperuna. E aí aquilo sempre rondou a minha cabeça, assim, como assim, qual a origem disso tudo, por que essa divisão, esse fato único no mundo, né, acontecido na Diocese de Campos, e eu quis estudar. Então a figura de Dom Antônio, em 2006 eu concluí a faculdade de História, entrei na faculdade de História da Fundação São José de Itaperuna em 2003, 3, 4, 5, 6. E em 2006 eu estava começando a faculdade, estava começando um novo período, o último ano da faculdade, né? Começando o 4º ano. Não tinha o que pesquisar. Aí um padre amigo meu, padre Marco Antônio, foi padre da matriz São José da Bahia, contou uma história que ele foi lá visitar o ministro da Eucaristia, enfim, que foi motorista de Dom Carlos Alberto, presenciou muita coisa. Ele falou: Vinícius, você poderia começar a falar sobre isso. E foi aí que eu decidi, né, em 2006. Então, mas em 2006 não havia tantas publicações que tem hoje. A figura de Dom Antônio é absolutamente esquecida, muito conhecida somente no meio religioso, né? Dom Antônio ficou muito conhecido aí nos últimos anos aí por conta das redes sociais, da internet. E em 2014 eu entrei no mestrado na Faculdade Unida de Vitória, já tinha muitas publicações, eu já tinha conhecido meu atual orientador, Rodrigo Copo Caldeira, que escreveu sobre Dom Antônio de Castro Maier durante o Concílio Vaticano II, Dom Antônio e Dom Geraldo. E eu concluí em 2016. Em 2017, o meu atual orientador, participei de um congresso lá em Brasília, na UNB, um congresso de História, e ele falou: vou fazer o doutorado comigo, lá na PUC. E, de fato, no mestrado eu tinha conhecido, assim, não foi no mestrado que eu efetivamente conheci numa perspectiva acadêmica a figura de Dom Antônio, assim, como ele foi ativo, viu, assim, uma história de episcopado brasileiro singular no Brasil, e como que ele foi ativo durante o Concílio Vaticano II, e como que Dom Antônio, em torno de si, ele reúne em torno de si muitas filosofias, né?
o antimodernismo. Então, eu quis me enveredar sobre a figura de Dom Antônio por uma questão de justiça histórica. Eu não entro numa dimensão de certo ou errado, eu tenho a minha visão particular, evidentemente, mas como historiador, enquanto cientista da religião, que eu pretendo ser, eu não trabalho com essa dimensão valorativa. O meu trabalho é um trabalho que desagrada profundamente aos setores progressistas, a grupos progressistas, porque eu não entro dizendo Dom Antônio é um reacionário, né? Que é um termo pejorativo para quando você diz que uma pessoa muito conservadora e que é de resgates conservadores, mas eu também não entro nessa dimensão de Dom Antônio de Castro Maia, o santo, o guardião da fé. Eu procuro fazer uma narrativa mais isenta, embora eu tenha a minha visão particular, né, a ser construída ainda, mas eu decidi estudar, me parece que parece que é um propósito de vida, assim, Maktub, estava escrito nas estrelas, assim, uma expressão que o Paulo Coelho usava, né, mas se é que existe destino, eu não sei se existe destino, mas eu acho que se existe, o meu destino era escrever sobre Dom Antônio, porque é uma figura muito importante na minha diocese, na história do catolicismo, e que eu entendo que merece um resgate histórico, uma pesquisa histórica, e eu sempre tive uma vontade de escrever sobre isso, desde a adolescência, lógico, com perguntas infantis ainda, mas agora, já na fase adulta, na maturidade acadêmica, eu entendo que ele merece, sim, uma publicação histórica, e é por isso que eu resolvi escrever sobre ele. Entendi. E nessa pesquisa que o senhor fez, o senhor percebeu que estava tudo bem assim, de repente veio o concílio, ou tiveram eventos, né, já dentro da igreja que levaram para o concílio? Olha, meu prezado, eu vou te falar uma coisa. Dom Antônio nasceu em 1904, né? Se ordenou padre em 1927. E quando você foi sagrado bispo em 1948, o concílio começou em 62, e quando você começa a alinhavar, buscar sabe aquele novilho de lã que você vai puxando tanto do concílio como da figura de Dom Antônio, isso daí é uma coisa que data aí desde o século XVIII, pelo menos, né? O Concílio Vaticano II, porque o mundo entrou no século XVIII por conta das ideias iluministas da Revolução Francesa, e a igreja se posicionou contra essas ideias, o positivismo, o racionalismo, o iluminismo, né? O cientificismo, enfim, no século XIX, e Dom Antônio foi formado à luz desse pensamento. Ele estudou na Universidade Gregoriana de Roma, ele foi matriculado em 22, entrou 23, 24 e formou em 1927, numa perspectiva antimoderna, antirrevolucionária, conservadora, ultramontana, em defesa da autoridade monárquica do Papa. E o Concílio Vaticano II, ele teve por finalidade o adjornamento, atualizar a Igreja Católica nesse mundo repleto de transformações que foi o século XX, né, que tem uma expressão que já trazia a tara das revoluções igualitárias, que foi o protestantismo no século XVI, a Revolução Francesa no século XVIII, a Revolução Comunista, Socialista, 1917, na Rússia, além da Primeira Guerra Mundial, o mundo entre guerras, a ascensão do fascismo e também o mundo pós-guerra, né? O Concílio Vaticano II pretendeu fazer esta atualização da igreja. Só que o Concílio Vaticano II foi aquele tipo de evento que você sabe como começa e não sabe como termina. E naturalmente, Dom Antônio, então, é um homem antimoderno, e quando eu falo antimoderno, sem essa concepção de ser quadrado, tacanha, não é isso, mas é antimoderno porque é um homem antirrevolucionário, e a modernidade é caracterizada, né, esse fenômeno histórico que começou no século XVI, com a extrema valorização da razão, com essa ideia, com essa concepção de que a razão deveria prever o mundo, né, e prescindir dos poderes espirituais, estou falando dos poderes religiosos da igreja, enfim, e pretendeu colocar a religiosidade num segundo plano, um plano de menos importância, como ela teve na Idade Média. E o Antônio quis conservar, sim, esta concepção antimoderna da igreja do século XIX, né? Que é antimoderna aqui, é antirrevolucionária, anti-secularização que o mundo viveu a partir do século XVI. Então, o Antônio quis assim, reforçar a autoridade do Papa,
quis reforçar a autoridade da Igreja diante da sociedade, diante dos poderes temporais, diante do Estado, por exemplo. Se recusou a algum diálogo ecumênico, né, no sentido de, não no sentido de desprezar as outras religiões ou os outros religiosos, mas de conservar assim, uma primazia da Igreja Católica em relação às outras religiões. Aí sim é uma discordância religiosa. Ele não tinha desprezo pelos indivíduos, mas ele tinha uma discordância das ideias religiosas. O Concílio Vaticano II pretendeu, sim, um diálogo ecumênico, um diálogo com o mundo religioso, um diálogo interreligioso, né, com as demais confissões de fé, uma aproximação da Igreja com a sociedade de maneira menos hierárquica, né? E naturalmente, no Antônio, ele não tinha essa concepção, e essa concepção de Dom Antônio era muito, muito antiga a ele. Então, assim, Dom Antônio é um homem com um pensamento antimoderno, endossado, por exemplo, por Pio IX, entende? Pelos papas do século XIX, Gregório XVI, Pio IX, Leão XIII, e Pio X também, né, que fez essa transição aí da virada dos primeiros anos do século XX. Dom Antônio quis conservar esse modelo de igreja. E o Concílio Vaticano II não surgiu da noite para o dia. Ele é um concílio muito histórico, porque ele pretendeu colocar a igreja na ordem do dia, ou seja, do mundo que vivia a revolução cultural, depois de ter vivido diversas revoluções burguesas, revoluções religiosas, revoluções sociais, políticas, vivia naquele momento a revolução cultural. Então, Dom Antônio se coloca nessa perspectiva de um homem contra-revolucionário. Então, assim como o Concílio Vaticano II se coloca na ordem do dia para dar uma resposta ao Ocidente diante desse mundo em franca transformação. E o Concílio Vaticano II não é uma coisa só, não. Ele teve diversas interpretações, porque o Trento e o Vaticano I tinha diretrizes muito claras e anatematizava quem discordasse da Igreja. O Concílio Vaticano II não anatematizou ninguém. Ou seja, o que é um anátema? É um herege. É você que seja considerado anátema, ou seja, que seja considerado um herege, alguém que fere a ortodoxia da fé. O Concílio Vaticano II não teve essa pretensão de condenar rigorosamente ninguém. Então, são histórias muito profundas que precedem o nascimento de Dom Antônio em 1904 e que precedem o início do concílio em 1962. Né? Você tem aí alguns séculos de história aí que se encontram no Concílio Vaticano II, em 1962. E Campos resistiu por causa de Dom Antônio. E ele resistiu, não foi, pelo que o senhor está falando, não foi assim, uma questão de, eu tenho um apego às rubricas da missa. Pelo jeito é doutrinal, a ideia dele. Litúrgica e doutrinal. Litúrgica, doutrinal e pastoral. Existem diferentes formas de você encarar o mundo. Existem diferentes formas de você encarar a história. Eu, enquanto acadêmico, já entendi que já entendi e escrevi, mas corrijo, que Dom Antônio promoveu um cisma, ele e Dom Lefebvre promoveram um cisma. Só que eu não vejo mais dessa maneira. Eu vou te explicar por quê. Quando você pega, por exemplo, o cisma de 1054, os ortodoxos, eles não rezavam mais pelo Papa na missa. Eles tinham uma confissão de fé diferente da Igreja Católica Romana. A Reforma Protestante de igual maneira, uma outra doutrina. Dom Antônio e Dom Lefebvre, eles não fundaram outra religião. Eles quiseram conservar o modelo de igreja pretérito ao período de reformas que foi o Concílio Vaticano II. Só que eles tinham muito embasamento histórico para isso. Assim. Tanto é que as cartas de Dom Antônio são repletas de citações papais. Entende? Então, não é uma coisa assim de trás da orelha. Vinícius, você está sendo muito simpático a Dom Antônio. Eu não tenho essa pretensão de ser simpático a Dom Antônio. Nem simpático nem antipático. Eu tenho a pretensão de dizer o seguinte, que no Concílio, eu já usei uma expressão dizendo que inclusive o Concílio Vaticano II foi um cavalo de pau na igreja.
uma mudança abrupta. Olha, em 1958, Pio XII endossava, assim, lógico, a década de 50, o pontificado de Pio XII trouxe algumas reformas na missa. O jejum eucarístico, por exemplo, e isso já vem sendo estudado já desde o final do século XIX. A questão do vernáculo, o maior uso da Bíblia, da Sagrada Escritura, uma participação maior dos leigos na liturgia. Isso já assim, até surgir a missa em 1969, já foi havendo pequenas reformas, e com Pio XII também. Só que em 1958, Pio XII endossa, o latim continua a língua oficial da igreja na liturgia. Quando veio o Concílio Vaticano II, em 62, e tem uma reforma litúrgica, inclusive Dom Antônio aderiu, ele não aderiu ao missal de 69, mas no missal de 62 ele aderiu. E o de 65 também? Sim, sim. Mas o de 69 não. Inclusive ele escreveu para o Papa. O Concílio Vaticano II foi um cavalo de pau, porque ele fez uma mudança muito abrupta em pouco tempo, em 3 anos. Entende? Assim, mas essas ideias já estavam sendo germinadas. As ideias, elas não surgem da noite para o dia, para elas serem colocadas em prática. Elas vão sendo germinadas ao longo do tempo. Com a novela teologia, por exemplo, com a nova teologia, com diversos teólogos que queriam uma série de mudanças e que foram colocados no ostracismo de lado por Pio XII, e com a morte dele, esses teólogos, eles influenciam muito o Concílio Vaticano II por meio dos bispos da Europa Central, os bispos franceses, da Holanda, da Bélgica, da Alemanha, Edward Schellenbanks, por exemplo, Karl Rahner, são teólogos que vão influenciando Cardeal Frings, Cardeal Liénard, e esses bispos, eles têm uma concepção mais reformista, mais progressista. Eu chamo de reformista, não chamo nem de progressista. Eram mais propensos às reformas na igreja. Então, Dom Antônio foi ensinado mesmo nessa concepção antiecumênica, né? Sem o diálogo interreligioso, enfim, na autoridade do Papa. Quando surge o missal de 69, com a participação de anglicanos, né, porque estou inclusive olhando aqui para um historiador que for anglicano e morreu católico, Michael Davis, né, a reforma litúrgica de Cranmer e a missa de Paulo VI, ele explica muito bem a influência anglicana no missa de Paulo VI. Dom Antônio percebe isso e ele se recusa, por conta da influência protestante. Penso que se ele tivesse percebido, se a igreja tivesse organizado um missal mais alinhado com o espírito estritamente católico, antimoderno, que pusesse a autoridade da igreja acima da autoridade temporal, acima da reforma protestante, que não abrisse diálogo, não tivesse influência com igrejas protestantes, ou não tivesse havido a participação dos ortodoxos no concílio, Dom Antônio teria sido mais aberto. Mas como ele não era um homem de espírito ecumênico, então ele preferiu conservar a liturgia tridentina, que passou por reformas em 1910, também passou por reformas de Pio X, né? É importante salientar isso. Penso que ele teria conservado esse modelo, mas quando ele viu que a reforma de 69 continha elementos que alguns conservadores gostam de falar, de erros, eu, enquanto historiador, digo elementos de influência anglicana, então penso que Dom Antônio então preferiu conservar em Campos não só a liturgia, como modelo de igreja tridentino. Se eu não tiver respondido a sua pergunta, você, por favor... Sim, então ele resistiu no missal não, ele é de 69, de 65... De 69. Tanto é que os tradicionalistas em Campos celebravam a missa pelo missal de 62. Mas Dom Antônio não fez críticas ao missal de 65.
Mas assim, curiosamente, ele ensinou algum padre a celebrar a missa pelo Missal de 69? Ensinou. Assim, Monsenhor Joaquim Ferreira Sobrinho, por exemplo, alguns padres que eram padres em 69, na diocese, receberam o Missal de 69. Padre Antônio Ribeiro do Rosário, que inclusive nas suas memórias dizia, eu tenho um livro das memórias dele aqui, dizia que o Dom Antônio falava assim, que o novo missal é facultativo. Mas em 12 de setembro de 69, ele escreveu para o Papa Paulo VI, pedindo para conservar o missal de 62 por uma questão de afervoramento da fé. Ele entendia que o missal não afervorava, não endossava a catolicidade da igreja, né? Como o rito tridentino, mas ele ensinou sim. Eu sei de dois padres que ele ensinou a celebrar, o Monsenhor Joaquim Ferreira Sobrinho e o Padre Rosário narra isso nas suas memórias também. Penso que o Bispo Emérito de Campos também deve ter recebido a formação, essa orientação do Roberto Guimarães. Aqueles padres contemporâneos, não tem sido só para um padre, não. Eu penso que tenha sido mais para um padre. O Monsenhor Joaquim Ferreira Sobrinho, eu tenho certeza. Sim. E depois que ele se tornou emérito, ele ordenou padres. Qual foi a atuação dele, assim, para formar a união? Bom, Dom Antônio, ele tem uma carta pastoral chamada... Eu tenho um livro dele, inclusive, chamado Por um Cristianismo Autêntico. Eu tenho uma xerox, eu procurei o livro, mas eu não... Né? Se é feio tirar xerox, me desculpe, mas eu só consegui a xerox. E para mim é um primor. A Carta Pastoral de Ornamento e Tradição, de 11 de abril de 1971, Dom Antônio se coloca aqui como um defensor do modelo de igreja pré-conciliar. Enquanto surgia na Igreja do Brasil, naquele momento, a Teologia da Libertação, as SEBs, as comunidades eclesiais de base, no Brasil chegou a ter mais de 100 mil comunidades eclesiais de base. Dom Antônio, então, naquele momento, ele ia completamente na contramão. Tanto é que a Diocese de Campos ficou isolada. Porque as pessoas elas entendem o seguinte: o Concílio Vaticano II foi transformar a missa em língua vernácula e tirar a batina dos padres. Em alguns lugares tiraram o confessionário, a imagem, enfim. Mas o Concílio Vaticano II foi uma proposta muito mais profunda do que isso, né? E ouso dizer, não com tom de crítica, mas com tom de lamento, que muitos padres nem sabem a profundidade que é o Concílio Vaticano II. Mas o Antônio recusou solenemente o Concílio Vaticano II, e ele entende a igreja não como uma igreja peregrina, mas uma igreja militante, ou seja, uma igreja combativa. Ao mundo moderno, as suas filosofias, as suas concepções, que sim, na modernidade verificou-se um processo de secularização, que é o seguinte, que é esse esvaziamento da dimensão do sagrado, uma realocação da dimensão do sagrado, vamos assim dizer. O sagrado deixa de ser a igreja, a autoridade romana, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, de Jesus Cristo, e passa a ser outras coisas. O social, por exemplo, a fome, a partilha do pão, até bons valores, né? Não são valores ruins, não. São bons valores que tocam o cristianismo. Só que a secularização, que verificou-se na modernidade e adentrou o século XX, ela prescindiu dessa dimensão transcendental, ficou mais numa questão imanente, ou seja, do nosso tempo, da matéria. O Antônio, então, por isso, porque o Concílio Vaticano II, como um movimento de transformação da igreja, gerou muita crise. Por exemplo, mais de 40 mil padres deixaram o sacerdócio. Houve uma crise da identidade sacerdotal, da figura da identidade religiosa. Muitas freiras deixaram a vida religiosa. Havia seminaristas, inclusive, que ordenaram-se padres, inclusive, que achavam assim: gente, os seminários vão acabar. Eu conheço a história de um bispo que disse assim, de um arcebispo, inclusive: gente, a gente faz o que agora? Isso dele me disse: a gente faz o que agora? O seminário vai acabar. Faltaram algumas diretrizes claras. Então, diante dessas instabilidades que as mudanças provocam, e lógico,
porque ele também, Dom Antônio, viu os movimentos também ocorridos no Concílio Vaticano II de mudança e transformação, dos quais ele não concordava, ele preferiu conservar em Campos o modelo de igreja pré-Concílio Vaticano II. Só que, naturalmente, como assim? Friburgo, as dioceses, né? Campos faz fronteira com a diocese de Friburgo, diocese de Cachoeiro, aqui em Minas, diocese de Caratinga e diocese de Leopoldina. Essas dioceses todas já tinham aderido ao Concílio Vaticano II, inclusive numa perspectiva mais progressista. Em Friburgo, Dom Clemente Snar era um homem de linha mais reformista. A diocese do Espírito Santo, as dioceses de Minas Gerais e do Espírito Santo, elas tendem a um caráter mais reformista. O Antônio, então, foi ficando isolado, e a diocese também. A diocese de Campos foi ficando isolada. E na década de 70, só em Campos se verificava o rito tridentino. Alguns padres que atendiam ao doutor Plínio Corrêa de Oliveira, e alguns padres que atendiam ao doutor Plínio Corrêa de Oliveira, e de Campos, né? E aqui na diocese de Campos. Até que foi passando toda a década de 70, quando chegou 71, desculpa, 81, novembro de 81, Dom Antônio foi substituído e a diocese entrou num outro problema, só que num problema mais conflituoso com a chegada de Dom Carlos Alberto Navarro. E o que aconteceu? Bom, a partir daquele momento, já com a chegada de Dom Carlos Alberto Navarro, em 1981, não foi feita uma missa. Normalmente é feita uma missa, né, para acolher o novo bispo. Foi feito um Te-Deum na Praça do Santíssimo São Salvador, em Campos. E aí contava lá com diversos bispos, dentre eles Dom Eugênio de Araújo Salles, cardeal do Rio de Janeiro, na ocasião o governador Chagas Freitas. Um evento muito suntuoso, né? O prefeito de Campos, e, enfim, polícia militar, etc. Só que Dom Carlos chegou para colocar o novo rito, implementar o novo rito. Só que os padres diocesanos, porque havia na diocese, né, padres diocesanos, redentoristas, salesianos, jesuítas, carmelitas, beneditinos, esses padres, eles eram formados na diocese. Eles iam trabalhar na diocese, mas eles eram formados nos seus respectivos seminários. E eles já estavam celebrando o novo rito. Em 1980, João Paulo II veio ao Brasil, celebrando o novo rito. Isso endossa, né? Isso daí eu conversei com o Dom Roberto Guimarães, que me disse que situação eu por causa do Papa João Paulo II, eu comecei a celebrar o novo rito. E a diocese começou a entrar num processo de divisão. Dom Carlos, quando chegou na diocese, ele foi visitar as paróquias, né? Só que à medida que ele ia visitando as paróquias, no universo de 32 paróquias aproximadamente, 25 se recusaram a receber Dom Carlos para celebrar o rito de Paulo VI. 20 é um universo bastante grande, né? Assim, e aí, Dom Carlos veio à cidade de Itaperuna, que é a minha cidade, inclusive, celebrar uma missa na paróquia Nossa Senhora de Fátima, no bairro Vinhosa de Itaperuna, e ali o pau quebrou. E o pau quebrou quer dizer o pau quebrou. Não é... Houve uma confusão física, assim, de briga física mesmo. Em janeiro de 1982, Dom Carlos, então, naquele momento afastou o padre Geraldo Galante. Foi o primeiro. Ele ficou entre janeiro de 82 até julho de 87, retirando os padres. E aí os padres mandavam carta para Roma, abriam um processo canônico, processo jurídico, né, acionaram a justiça comum, a justiça eclesiástica para permanecerem na paróquia, mas eles acabaram perdendo. E foram retirados das suas paróquias, aí, que eu me lembro agora, a Igreja do Terço, em Campos, e a Igreja Nacional do Carmo, também em Campos, e algumas capelas que tinham sido construídas, né, em propriedades privadas, assim. O clero que seguiu Dom Antônio, o clero tradicionalista, conservou, manteve, mas no mais, assim, Dom Carlos conseguiu retirá-los todos, num processo muito doloroso, que inclusive Dom Carlos Alberto Navarro infartou. Ele chegou em novembro de 81, quando foi na Semana Santa de 83, ele infartou, já tinha um problema cardíaco, né? Penso que por conta dessas emoções aí que ele passou em Campos, isso daí trouxe para ele algum problema, se agravou com um problema cardíaco. Quem celebrou foi Dom Palmeira Lessa, a Semana Santa de 83.
Mas foi um processo assim, em que se verificou uma divisão na diocese. Repito, eu não vejo como cisma. Muitas pessoas chamam de cisma. Cisma é uma coisa mais profunda. Cisma, o Código de Direito Canônico explica isso melhor, né? A criação de uma outra religião, por exemplo. Assim, os padres foram sendo retirados, foi formando uma outra diocese. Mas, assim, os padres continuavam rezando na missa, pelo bispo diocesano, por Dom Antônio e pelo Papa João Paulo II. Pelo bispo Quando você tem Carlos. Dom Carlos Alberto Navarro, eles sempre entenderam Dom Carlos Alberto como bispo diocesano. Nunca entenderam Dom Antônio como bispo diocesano. Entendiam como bispo emérito que está nos prestando um serviço. Está nos prestando um serviço porque Dom Antônio também formou esses padres de acordo com a sua concepção, no seu pensamento de recusar aí as reformas conciliares, porque ele entendeu que o Concílio Vaticano II foi influenciado por reformas pelos teólogos modernistas. Dom Antônio até escreve nessa carta aqui, que eu estou com ela aberta agora, de 1971, que o Papa foi enganado os papas foram enganados pelos teólogos progressistas. Porque o Concílio Vaticano II foi o concílio dos teólogos. Os bispos, naturalmente, tinham seus pensamentos alinhavados, né? Tinham suas simpatias, naturalmente, mas o embasamento teológico na escrita formal dos documentos, a organização dos documentos, dos decretos, isso daí é uma coisa que parte feita pelos teólogos, entende? Dom Antônio estava lá naquele movimento lá. E aí ele recusou na diocese, porque ele discordava desses teólogos. É um certo malabarismo, né? Você assim, concorda com a autoridade do Papa, mas você, ao mesmo tempo, resiste, entende? Mas assim, verificou-se em Campos esse processo, essa ruptura, mas que eu não vejo como cismática. Eu vejo como cisma, eu vejo como uma medida disciplinar. Houve um processo de comunhão em 88, um estado de necessidade, diversos nomes, operação sobrevivência, mas eu não vejo como cisma. Eu não uso essa palavra na minha tese. Se nessa minha vida de bispo tenho tido que me suportar, não digo dificuldades, mas lutas, por vezes difíceis de atravessar, eu tive sempre uma certeza de vitória, porquanto estava, como se diz, bem sustentado pela retaguarda. A minha alegria são os meus padres, precisamente pela convicção com que eles aderem à verdade, pela convicção com que eles sabem que Jesus Cristo é de sempre, é egípcia de sécula. Porque eles sabem que a nossa Santa Igreja floresce, progride, mas não muda. Ela se conserva fiel, como o Jequitibá, que cresce altaneio, mas conservando sempre a mesma seiva, a mesma identidade, a mesma árvore que foi pequenina. Assim a Igreja, meus filhos, ela floresce, ela frondeja, ela se desenvolve, ela cria novas maneiras de apostolado e mesmo novos tipos de santidade, mas ela é sempre a mesma, ela não muda. E nós estamos numa época em que pretende mudar a Igreja, que pretende dulcificar este cristianismo, tirando o que ele tem propriamente de suave e doce, que é a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro seminário diocesano de Campos ficou vazio. Dom Carlos ficou sem padre e sem seminarista. E aí ele abriu a porta para os religiosos chegarem. O que trouxe alguns problemas também. Mas, enfim, onde o ser humano chega, tem problemas, né? E ele no primeiro momento, criou o seminário na Rua Riachuelo. Ele acolhia jovens lá. Ele mandava estudar no seminário de Lareja, na Argentina. Dom Antônio ordenou diácono, padre José Paulo Rosa e o padre Hélio Rosa. Padre José Paulo Vieira, padre Hélio Rosa, o diácono. Em 86, esses dois padres foram ordenados no seminário na Argentina, em Lareja. E em 1988, Dom Antônio fez o seu último ato público, coordenação presbiteral do padre Manuel Macedo de Faria,
que inclusive é padre em Itaperuna hoje. Então ele ordenou aí depois, né, 2 diáconos e um padre. Mas teve, por exemplo, o Monsenhor José de Matos, estudou em Econe. Eu tive a felicidade de ir em Econe em 2019, e houve outros seminaristas que frequentaram, mas a formação que eles tinham era na Argentina. E naquela sagração que ele foi prestar o apoio, lá em 88, lá em Econe, ele estava lúcido, ele foi porque quis, foi obrigado, ele escreveu seu foi nome? Porque ele foi porque ele quis, mas ele foi muito estimulado. Padre Fernando Rifan, hoje bispo Dom Fernando Rifan, Padre José Eduardo Ataíde, Dona Ensino Rangel e Padre José Possidente. Esses padres aí, eles tinham uma certa proeminência no movimento. Dom Antônio, naquele momento, já não estava mais lúcido, plenamente lúcido. Em 1988 já não estava. Tanto é que ele chegou no seminário, isso daí o Dom Fernando me contou. Ele queria tomar banho no avião, assim, na segunda metade dos anos 80, muitos documentos escritos, assinados na Folha da Manhã, no Monitor Campista, como o DAC, que era a assinatura de Dom Antônio, né, foram escritos por esses 4 padres. O livro, o Pensamento de Dom Antônio de Castro Maia, nem tudo lá foi escrito por ele. No final da vida, a maior parte daqueles documentos, daqueles artigos, não foi escrito por ele. Em 1988, ele já não estava plenamente lúcido. Ele chegou lá, os seminaristas de Econe pediram para ele fazer uma conferência, com muito respeito, né? Havia uma reverência muito grande à figura do bispo. Dom Antônio fez um discurso similar ao sede-vacantismo, que dava margem para o sede-vacantismo. Inclusive, muita gente diz que o Dom Antônio foi sede-vacantista, filosofia essa que eu rechaço peremptoriamente, porque no final da vida dele, ele teve algumas posturas sede-vacantistas, ou que dariam margem ao sede-vacantismo, mas o legado dele, desses 25 padres, por exemplo, o senhor Benigno era sede-vacantista, os outros não. O legado dele não era sede-vacantista, tanto é que eu lembro de 1995, conversando com alguns padres tradicionalistas, eles falavam: nós rezamos pelo Santo Padre, nós não concordamos com a postura dele, mas nós rezamos por ele, reconhecendo a figura de João Paulo II, Papa. Ponto. Esse negócio do Antônio sede-vacantista, eu fui ouvir há alguns poucos anos. Entende? Mas sim, ele teve um discurso similar ao sede-vacantismo, ou que dá margem para a interpretação do sede-vacantismo, isso daí na chegada dele em Econe. E ele passou, o padre Dom Fernando Rifan me contou, que ele passou a semana inteira perguntando assim: é amanhã a sagração? Ele chegou no domingo, a sagração seria no outro. Ele falava: é amanhã a sagração, é amanhã a sagração. Assim, ele já não estava muito no pleno uso das suas faculdades mentais, não estava. E aí ele leu um texto escrito por um dos padres que o acompanharam, e aí, mas ele já não estava mais plenamente lúcido naquele momento, não. Mas a história de vida dele o direciona, sim, para participar daquele momento, porque ele estabeleceu relações com o Dom Lefebvre. Entendi. Faz sentido. E nesse movimento, né, dele ir lá dar o apoio para ele, eu vi uma entrevista de Dona Icínio, assim: nós decidimos não indicar ninguém para ser sagrado bispo. O senhor sabe por quê que chegaram a essa conclusão? Nós não precisamos de um bispo. Bom, havia um estado de necessidade, né? Dom Lefebvre sagrou os 4 bispos por conta do estado de necessidade. E inclusive, Dom Lefebvre pediu bispos para Santa Sé. Foi um processo longo. Esse processo que desembocou em 1978 foi longo, 88 foi longo, assim, de troca de cartas, de pedido de bispos. Quando Dom Lefebvre percebeu que já não tinha mais o que fazer, ele sagrou por conta própria mesmo, o Dom participou. Foi conversado naquela ocasião de Dom Lefebvre sagrar um bispo para Campos também. Me parece que o Dom Antônio não quis. Porque os bispos da fraternidade poderiam atender à administração apostólica. Mas os padres de Campos, depois da morte de Dom Antônio, entenderam que havia, sim, a necessidade, e aí fizeram a sagração em 1978, pediram socorro à fraternidade São Pio X.
Foi isso que você perguntou? Sim, é porque, se o senhor teria uma conclusão, né, um motivo, por que que eles escolheram não sagrar um bispo para Campos, lá em Recôndito? Me parece que foi Dom Antônio que não quis. Uhum. Parece que foi Dom Antônio que não quis. Porque, assim, o que acontece? Eu ouço muitas histórias, mas como eu trabalho com a dimensão histórica, eu preciso de documento. Eu poderia trabalhar com história oral? Poderia, mas eu optei, conversando com os meus orientadores, né, de dimensão de documento, cartas, e de fato eu consegui. Em 2019 eu tive na fraternidade, no seminário da Fraternidade Econe, eu consegui muitos documentos, eles foram muito generosos comigo, me receberam muito bem durante 9 dias lá e me contaram muitas histórias de Dom Antônio, enfim, então, mas me parece que Dom Antônio não quis Uhum. mesmo, só que depois os padres de Campos perceberam a necessidade e o bispo, assim, Dom Antônio tinha feito uma orientação para os mais chegados, que seria Dom Licínio, que ele gostaria que o substituísse. Uhum. E considerando, então, toda essa proeminência, todo o trabalho de Dom Antônio, por que que ele caiu no esquecimento, principalmente em Campos? Por causa dessa mudança de posicionamento, né, da criação da administração? Também, também. Engraçado, você me fez a pergunta agora, eu vou me reservar o direito agora Tudo de bem. citar a obra do Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem, São Luís Maria Grignon de Montfort, que me parece que ficou, acho que 100 anos escondido, alguma coisa No assim. Tem uma baú. história assim, tem uma história assim. O Dom Antônio é o seguinte, a gente precisa de recuo histórico. Outro dia eu conversava com um amigo meu sobre isso, né? Dom Antônio morava na rua 7 de setembro, até 1981 morou na rua 7 de setembro. Se você for direto, assim, na rua do Bispado, lá em Campos, direto, assim, você vai desembocar exatamente no portão da UF. E depois ele morreu na rua Riachuelo. Mas há em Campos, por exemplo, a UF, né? Eu acho que, assim, o meio das ciências sociais tem muito interesse hoje, melhor, hoje não, mas, assim, nos últimos anos, muito interesse por minorias, identidade, de gênero, racial, social, etc. Então, Antônio, um bispo católico, branco, heterossexual, conservador, não atendia exatamente muito aos padrões, né, os centros de pesquisa, assim, dos objetos de pesquisa dos centros sociais, das universidades. Isso mudou. Hoje em dia tem muita pesquisa interessante aí sobre grupos conservadores, e me parece assim, que a administração apostólica foi criada em 2001, surgiu sim um Dom Antônio diferente, um Dom Antônio mais ameno, um Dom Antônio mais Fala a brando, narrativa da história dele, né? um Dom Antônio O Antônio mais, histórico, entende? né, ou da Um fé. Dom Antônio mais... porque assim, a União Sacerdotal foi criada por Dom Antônio, ela entrou num processo que ela foi sendo criada, tá? À medida que os padres foram sendo retirados das suas respectivas paróquias, com mandato judicial, com polícia, enfim, das mais variadas formas, de maneira dolorosa e conflituosa. E até 2001 houve uma narrativa em torno de Dom Antônio. Quando a administração foi criada, a União Sacerdotal foi reconhecida pela Igreja, então, Dom Antônio ele foi ou apresentado de maneira mais branda ou meio que deixado de lado. Porque a verdade é que não é interessante, entende? Escrever sobre um problema. É interessante para mim, interessante para a história, é interessante para diversos movimentos que surgiram no Brasil hoje, mas eu penso que a administração apostólica, pelo menos alguns padres proeminentes, não gostaria. Gostaria que eu pesquisasse outra coisa. Entendi. Mas eu não entro na dimensão se Dom Antônio foi certo, errado, bom, bonito, feio, entendeu? Fiel, santo, pecador. Eu não entro. Reacionário, não entro nisso. Eu vou fazendo uma narrativa. Você pode ler e achar Dom Antônio um herói. Outra pessoa pode ler e falar Dom Antônio é um crápula. Mas aconteceu. E ele é um personagem do Norte Fluminense que merece sim o reconhecimento histórico, entende? Sim. Ele merece sim ter a sua história contada, porque foi um fato singular no mundo. Foi o principal opositor ao Concílio Vaticano II no Brasil. Foi o único bispo diocesano no Brasil que resistiu às reformas do Concílio Vaticano II.
Sim. Por isso que eu queria, assim, deixar claro essa narrativa do senhor, né? Porque, apesar de ser personagem, eu só tento deixar isso de lado. Porque os progressistas vão falar mal dele, os tradicionalistas vão exaltar, né? É um santo. Depende, assim, por exemplo, depende da linha. Depende da linha. Assim, por exemplo, outro dia eu estava conversando com um bispo que foi ordenado há pouco tempo agora, numa perspectiva sedevacantista, que ele me diz assim, não, mas do Antônio e do Lefebvre nós rompemos com ele porque eles foram muito flexíveis. A gente, vamos foi escongado. Assim, fizeram Don Lefebvre, então era cachorro bravo, assim, fazia críticas severíssimas, abertas. Roma perdeu a fé, Roma apostatou da fé, o Concílio Vaticano II é herético, protestantizado, judaizante, maçônico. Como assim ele foi brando com o concílio, né? Aí eu conversando com um bispo ordenado, falou, não, nós seguimos o missal de 1910 e do Antônio e Dom Lefebvre foram muito complacentes, né? Então, assim, já discordo de Dom Antônio. Setores progressistas, ele foi um reacionário. Então, assim, essa pesquisa que eu estou fazendo não é uma dimensão da unanimidade. Eu não quero ser unânime, no sentido de que as pessoas concordem ou discordem de Dom Antônio. Até porque o movimento tradicional os tradicionalistas hoje é muito fragmentado. plural, muito fragmentado, né? Mas é isso, assim, quando você escreve um trabalho, você está sujeito, né, a críticas, a concordâncias, a discordâncias. Eu já estou me preparando para isso já. E nesse... Mas, assim, o resgate da memória dele precisa ser feito. Hum. Certo, errado, o que ele fez ou não, enfim, isso daí não entra nessa dimensão valorativa, né? Eu sei que ele é amado por muitos, odiado por outros, esquecido por muitos. Uhum. E nesses poucos minutos que nos restam aqui, só poderia falar da relação dele com o Plínio, como ele aproximou e como ele rompeu com ele? Por quê, né? Também. Olha, isso é complexo, hein? Porque, assim, Tenta resumir. foi uma relação de 50 anos. Uma relação de 50 anos. Eles se conheceram em 1936. Dom Antônio e Dom Geraldo eram integralistas, né? Ligados ao Plínio Salgado. Assim, não tinha ligação com o Plínio Salgado, mas eram adeptos a essa ideia do Plínio Salgado, do integralismo. O doutor Plínio, então, meio que tirou essa ideia deles, né? Engraçado porque o integralismo nunca foi condenado pela igreja abertamente. E aí eles entraram numa dinâmica anticomunista. E, enfim, assim, eles foram padres em São Paulo, muito conservadores, tiveram problemas com os bispos, né, Dom Gaspar e principalmente Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, foram retirados dos seus postos. Dom Sigur foi mandado para a Espanha, Dom Antônio foi mandado para uma paróquia da periferia lá de São Paulo, Belenzinho, e Dom Plínio foi calado. Até 1947, Dom Geraldo foi sagrado, Dom Antônio também foi sagrado bispo, nomeado sagrado, veio para Campos, Dom Antônio, Dom Geraldo para Jacarezinho. Dom Geraldo rompeu com o Dr. Plínio em 1968, Dom Antônio manteve essa relação até 1982. E o Dr. Plínio influenciou muito o pensamento de Dom Antônio nessa perspectiva antimoderna, antirrevolucionária, anticomunista. Só que quando Dom Antônio percebeu que alguns movimentos que aconteciam na TFP, Dom Antônio, de amigo particular, de fiel escudeiro que tanto amparou o Plínio, escreveu uma carta para Dom Lefebvre. Inclusive eu li essa carta, eu tenho essa carta, inclusive, achei em Econe, mas ela está no Brasil também. Dom Antônio escreveu para Dom Lefebvre em 1982, dizendo que o Dr. Plínio era o elemento mais nocivo que havia à tradição da igreja e que se recusava. Por exemplo, em 1986, Dom Antônio escreveu uma carta para Dom Lefebvre, eu tenho a carta também, e uma ordenação sacerdotal que aconteceu, ordenação sacerdotal, e Dom Antônio perguntou, Dom Lefebvre, eu teria muito gosto em estar com o senhor nas ordenações, desde que alguém não tenha entre os ordenandos nenhum membro da TFP, porque a minha presença na ordenação de algum membro TFPista pode ser entendida como uma ligação, um reatamento da minha relação com o Dr. Plínio, e isto eu não gostaria de ser entendido assim. Se houvesse um membro da TFP em um determinado lugar, Dom Antônio se recusava a colocar os pés para não ser, depois a ruptura que aconteceu aí, 81, em 1981, tornou-se pública em 1983, Dom Antônio se recusava a colocar os pés no lugar que tivesse um membro da TFP,
por conta de questões que ele alegava do Dr. Plínio, do anticlericalismo da TFP, ele entendeu que havia culto. Lógico, isso é uma história bastante profunda, né? Assim, mas o Antônio prestou um serviço grande para a TFP e ele entendeu que o Dr. Plínio já o desobedecia, né? Por conta de Capela do Santíssimo que havia em São Paulo, que foi por outras casas da TFP, os éremos também, né? Mas engraçado porque em Campos, por exemplo, Padre Abaeté Cordeiro, que foi padre em Santa Clara, e outros padres em Campos tiveram problemas com o Antônio por conta da TFP. O Antônio falava, eu preciso de padres que prestem serviço para a TFP. O padre Abaeté Cordeiro disse, pois eu sou padre da igreja. Ele era reitor do seminário, levou suspensão de ordem de Dom Antônio. Você vê a ligação íntima que o Dom Antônio tinha com o Dr. Plínio e como é que isso se transformou ao ponto de se recusar a colocar os pés em um ambiente que tivesse algum membro TFPista. Não falei tudo, eu não falei tudo. Muita coisa há para ser dito ainda, tá certo? É um personagem, enfim, assim, poderíamos fazer umas 49 lives, assim, que daria assunto. Eu sei que muita coisa vai ficar por ser dita, muita coisa, né? Mas eu pretendo publicar minha tese em breve, vou defender a minha tese, peço a oração e os bons votos, as suas orações, seus bons votos de sucesso, aqueles que nos ouvem, que nos assistem também. Eu quero publicar essa tese sobre Dom Antônio de Castro Maia, essa figura histórica que merece. Dom Antônio de Castro Maia, o principal opositor ao Concílio Vaticano II no Brasil. Sai ano que vem. Eu gostaria que saísse esse ano. Eu estou na fase de conclusão. Sim. Aí quando sair, você manda o link aí para divulgar para as pessoas. Com muito carinho, porque merece. Merece ser conhecido. Então eu agradeço em nome de todos que vão assistir também a presença e os relatos, né, dos seus esclarecimentos. E até uma próxima, então. Com Deus. Um abraço, tudo de bom, obrigado pela atenção. Estou à disposição. Salve Maria. É uma coisa dolorosa perceber-se a ignorância, pela minha palavra, rasa de certos colegas no episcopado e também no sacerdócio, que não veem que a igreja está passando por uma crise como nunca ela conheceu na história em época alguma, uma crise que atinge a igreja no seu cerne, porque atinge a igreja porque ela tem de substancial, que vem a ser o santo sacrifício da missa e o sacerdócio. Aliás, duas coisas unidas, porque sem sacerdócio não há sacrifício da missa. Não se discute aqui se essa missa, essa nossa fórmula nova da missa, termina sendo válida ou sendo inválida. Não se trata disso. Trata-se de ter a pernidade deste sacrifício, porque só é possível tendo pernidade do sacerdócio. E não tendo a pernidade do sacerdócio são inúteis as missas celebradas pelas pessoas que não receberam o Espírito Santo na ordenação sacerdotal. De maneira que eu tinha uma obrigação, uma inconsciência de vir fazer essa profissão de fé católica diante de toda a igreja.